A paz do Senhor, a palavra de hoje está no livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo 24. E o rei da Síria trouxe gente de Babel, e de Curá, e de Ava, e de Amate, e Sefarvaim. Eu fiz habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e mandou entre eles o Senhor leões que mataram alguns deles. Pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra, pelo que mandou leões entre elas, e eis que a mataram, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, e vão-se e habitem lá, e ele lhe ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinou como deveriam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram na casa dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. Os de Babel fizeram Sucote, Benote, e os de Cuta fizeram Neugal, e os de Amate fizeram Acima, e os aveus fizeram Nibá e Tarque, e os serafitas queimavam seus filhos no fogo a Adrameleque e Adrameleque, deuses de Serafim. Assim temiam ao Senhor, e dos mais baixos se fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério das casas dos lugares altos. Assim que ao Senhor temiam, e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes. Amém? O que o Senhor quer nos ensinar com essa palavra é algo que nós temos que começar a entender. Veja bem, quando você e eu aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós já não pertencemos mais a esse mundo. Quando você desce nas águas do batismo, você nasce uma nova criatura, ou seja, você nasce em espírito, como diz a palavra, você nasce em espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido da água é espírito. Então, por nós nascermos de novo, esse mundo não pertence mais a nós. Nós vivemos nessa terra, sim, vivemos, mas a nossa alma, o nosso espírito, ele vive no Senhor. E nós somos guiados pelo Espírito Santo do Senhor. E o Espírito Santo do Senhor, ele nos mostra e nos leva em situações que aos nossos olhos da carne não entendemos. E aqui você vê que o rei, ele trouxe, quando ele invadiu Samaria, ele trouxe vários povos para cultuar ali, para viver ali. Só que ele esqueceu de uma coisa: o soberano, o único Deus poderoso que fez tudo, ele deixou de lado. E aí o que acontece? Deus, como diz aqui, ó, e sucedeu que no princípio de sua habitação não temeram ao Senhor, e mandou entre eles o Senhor leões que mataram alguns deles. Ou seja, você vê que não é de qualquer maneira que você adora a Deus. E às vezes o que está acontecendo hoje, se você olhar com calma e pedindo para Deus direção, as pessoas hoje que estão cultuando a Deus, estão cultuando da maneira deles, não da maneira que a palavra de Deus nos ensina. Com o pretexto de falar que está seguindo nos tempos modernos, que a Bíblia tem que se atualizar, que nós temos que... Não. A palavra não muda, a palavra é uma só. Jesus Cristo é um só, é o mesmo ontem e hoje e eternamente. A palavra é uma só. Você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, desce nas águas do batismo, se arrepende da tua vida e dos teus pecados e começa a viver em espírito e em verdade. Isso é fato, isso é real, isso é o que Deus manda. Mas às vezes o que acontece? As coisas desse mundo quer ficar enraizada
dentro de cada uma das pessoas. Por quê? Por tradições, por isso, por aquilo. E ali o que acontece? Ela se afasta de Deus. Então vou fazer o seguinte, então eu acredito em Deus, mas vou acreditar da minha maneira. É como está dizendo aqui, ó. Então o rei da Síria mandou dizer, levai ali um sacerdote que transportaste de lá, e vão e habitem lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportava de Samaria e habitou em Betel. Ele ensinou como deveriam temer ao Senhor. Você vê, hoje, muitas das vezes a palavra que você aprende, como essa palavra de hoje, ela vem contra o que você acredita. Por quê? Porque não é o que você acredita que vai se aproximar de Deus, mas sim o que Deus colocou no teu coração para você acreditar o que vai aproximar você de Deus. Porque se você é uma nova criatura, se você nasceu em Cristo, você tem que ouvir a Cristo e se aprender da maneira dele, não da maneira que você sabe. Quantas são as pessoas que estão dentro da igreja hoje e já falam que sabem, querem viver da maneira deles a palavra. Mas Deus entende. Se não fosse assim, porque Deus sabe que hoje o mundo está moderno. Não, Deus sabe de uma coisa, que a palavra dele não volta atrás. E o que ele diz vai cumprir. A palavra dele não muda. O mundo pode mudar, mas a palavra não muda. Mas o homem quer mudar a palavra. Mas se você não estiver atento, você vai cair nessa. E hoje, essa palavra está nos alertando e nos ensinando que os costumes desse mundo quer ainda se levantar. Quer ainda que nós olhamos para o mundo e seguimos a direção que o mundo tem nos ensinado, sendo que Jesus Cristo já nos tirou desse mundo e nos deu a liberdade. Agora eu pergunto para você, aonde está o seu Deus? Qual Deus que você serve? Qual Deus que você clama? Qual Deus que você quer que mudar a tua história? É o teu Deus ou o Deus que fez os céus e a terra e esse imenso universo? Como que você ora? Você ora pedindo em nome do Senhor Jesus Cristo ou você ora para alguém, algum santo, alguma coisa interceder por você através de Jesus Cristo? Qual é o Deus que você serve? Faz essa pergunta para ti. Se você serve o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel, o Deus que fez os céus e a terra, e em Jesus Cristo, seu único filho, ele ensinou só de uma maneira. Jesus ele disse assim, se vós tiveres em mim e as minhas palavras tiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Jesus também disse, ninguém vem ao Pai se não for por ele. Ninguém, não existe nada nesse mundo que vai a Deus se não for através de Jesus Cristo. Não tem santo, não tem isso, não tem aquilo, não tem nada disso. É esse Deus que o Senhor te chamou. O Senhor Jesus Cristo te escolheu para você ser grande, para você mudar, Ele quer mudar a tua história e salvar a tua alma. Mas o que você está fazendo para Jesus? Qual é o tempo que você está dedicando para o Senhor? Quanto tempo você ora por dia? Quanto tempo você lê a Bíblia? Qual é o tempo que você está dedicando para o Senhor? E você quer o milagre do Senhor como se você não busca o Senhor? Porque ainda dentro de você, sabe o que está? Está as coisas, as tradições. É como ele está dizendo aqui, ó. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos de Samaria que fizeram. Ou seja, cada um colocou na sua casa. Colocou o seu Deus. Sirva a Deus, eu tenho temor a Deus que fez os céus e a terra, mas eu sirvo esse Deus aqui. Então não adianta nada, você não está servindo ninguém. Você não está servindo a nada. Você está servindo sim esse daí que você está servindo. Para Deus não. Deus está longe de ti. Sabe por que Deus está longe de ti? Porque uma das coisas que Deus abomina é a idolatria. É somente a Ele que você vai amar. É somente a Ele que você vai adorar. O Jeová, o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus e a terra. E você só vai chegar até Ele através de Jesus Cristo, não tem outro. Então você começa a partir de hoje, começar a mudar, abre teu entendimento. Vê o que está acontecendo ao seu redor. Vê se tem dentro de você ainda deuses estranhos, deuses de tradição. Porque aqui, ó, e assim temiam o Senhor. E demais baixos fizeram sacerdotes dos lugares altos, aos quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos.
assim que o Senhor temiam, e também os seus deuses serviam, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Tá vendo? Você ainda está seguindo a tradição do teu pai, da tua mãe, da tua avó, da tua bisavó, do teu passado. Ah, eu aprendi isso, é assim que eu aprendi, é assim que eu vou morrer. Se Deus quiser, Deus me tira. Deus não vai tirar, filho. É isso que eu e você temos que entender. Decisões que nós temos que tomar, é nós que tomamos, não é Deus que toma por nós, porque é o livre-arbítrio. É você que quer ser transformado, é você que tem que tomar a decisão e falar, Senhor, eis-me aqui, me ajuda. Aí sim ele vai operar, ele vai tirar. Caso contrário, não. Mas você tem que se esforçar para tirar. Você está aí com tradição, fazendo isso, fazendo aquilo. Ah, não, mas sabe, né? É só para precaver, né? É para ter uma segurança a mais. Para com isso. Porque não é Deus que está guiando a sua vida, não. Não é o Senhor que está nos teus caminhos, porque Deus não vive e não anda com pecadores. Ele ama o pecador. Ele abomina o pecado. Mas ele não anda quando você está no pecado e sabendo que você está no pecado. E essa palavra de hoje é para mim e para você despertarmos. Porque qualquer coisa que nós estamos levando do mundo, principalmente reza, principalmente mandinga, superstição, amuleto, como hoje tem igrejas que estão pregando doutrinas da lei, sendo que nós somos da graça. Nós não estamos vivendo na lei, estamos vivendo na graça de Jesus Cristo. Essas são abominações para Deus. Então vigia, desperta. Porque às vezes você está orando, buscando, clamando ao Senhor e faz jejum e busca e faz voto e busca tal, e você não está sabendo o que está acontecendo. Olha para dentro de você e vê o que está dentro de você. Você sabe quando você vai saber quem é que está dentro de você? Na hora das aflições, na hora da luta. Como que você se comporta? Murmura, reclama, questiona? Fica lembrando do passado, quer se apegar a alguma coisa? Não, se apega a Deus, lê a Bíblia. Se apega à Bíblia, lê a Bíblia. Busca o Senhor, se apega ao Senhor. Porque Ele vai se apegar a ti. Tem pessoas que Deus está à disposição dela a qualquer hora, a qualquer momento, na hora que ela quer. Aí ela vai lá, está passando por luta, clama a Deus, está vivendo uma vida regalada, uma vida de alegria, de paz, não busca Deus. E ela vai lá, quando está aperta o cinto, vai buscar Deus. E ela acredita que Deus está com ela. Oh, não, para com isso. Se converta. Sabe qual é o princípio para você chamar a atenção de Deus? Quer chamar a atenção do Senhor? Se preocupa primeiramente com a tua salvação. E para você se preocupar com a tua salvação, você tem que buscar no Senhor. Caso contrário, você não vai chamar a atenção de Deus. Porque Ele deu seu único filho, por amor de nós, para que através da morte dele, eu e você pudéssemos ter vida. E se você não está preocupado com a tua salvação, Deus também não está preocupado contigo. É simples assim. É só você ver. Você quer ver, dar um exemplo? Você começa a ensinar uma pessoa. Né? Seja lá para ela ganhar dinheiro, seja ela estudar, seja qual for, você está ali querendo ajudar ela, mas ela não se ajuda, ela não dá um passo para se ajudar, você vai continuar ajudando? Não. Agora você imagina Deus. Então muita gente está barbarizando o Senhor, e você está indo nesse embalo sem temor nenhum. Não, começa a ter um compromisso com o Senhor. Não faça igual o povo ali, ó, tem tradições ainda, está dentro dele. Coisa enraizada, doutrinas do homem enraizada dentro do coração dele. Cadê Jesus Cristo que te deu liberdade? Então desperta. Essa palavra é para você despertar. Para você entender que o teu principal objetivo é tua salvação. Enquanto você for buscar outra coisa, seja bens materiais, seja para a sua família, para os teus filhos, para o casamento, seja para que for, e não colocar em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a tua justiça, que é a salvação em primeiro lugar da sua alma, conhecer a Jesus Cristo, não adianta que não vai ter nada. Não vai ter nada. Porque não foi para isso que Jesus Cristo veio para nos salvar.
E se você não está ligando para isso, então para que você vai querer outras coisas? Então vamos lá. Deus está te dando uma chance para você mudar. Qual a dificuldade que você tem de aceitar Jesus Cristo na sua vida como seu único e suficiente Salvador? Qual a dificuldade de você descer nas águas do batismo, fechar a aliança com o Senhor e viver uma vida em Cristo Jesus? Qual é a dificuldade? Sabe qual é a dificuldade? É porque você está com o pé no mundo, o pé fora. Você quer os prazeres do mundo e quer ter a vida eterna, mas não existe isso, não existe meio termo. Ou você segue a Jesus Cristo e vai para a glória, ou você serve o diabo e vai para o inferno. Não tem meio termo, não existe meio termo. E olha, para lembrar, os dias estão maus e você está presenciando isso. Isso são sinais de que vamos falar assim, a vinda de Cristo está próxima. Se você não estiver preparado, você vai ficar. A chance é agora. Se converta. Se converta. Busque em primeiro lugar a Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Busque em primeiro lugar a tua salvação, que seja mais importante de qualquer coisa nesse mundo para você. De coração. Aí sim, você vai ver todo o seu exterior transformado, porque primeiro ele vai mudar o seu interior, entenda isso, para depois transformar o seu exterior. Se você não deixar ele mudar o seu interior primeiro, você nunca vai ver a glória dele no seu exterior. Passou disso, se alguém falar que não, isso é mentira e não é assim, isso é chamado pecado. Então vigie o que você ouve, vigie o que você lê, confia na palavra do Senhor. Busca no Espírito Santo o teu entendimento da palavra, para que Deus possa falar contigo. No leito do teu quarto, clame ao Senhor. Tenha um compromisso de oração todos os dias com o Senhor. Tenha um compromisso de ler a Bíblia todos os dias, que ali você vai ver a manifestação e o poder da glória do Senhor e a transformação sua. Caso você não tiver esse compromisso, não adianta nada. Amém? Abra seu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.